Fala pessoal, no Looking Ahead de hoje eu vou repetir um lance que eu fiz algum tempo atrás, se eu não me engano, mais de um ano. Vai aparecer aqui na descrição um vídeo que eu gravei com o Rômulo quando ele se tornou sócio aqui da V4 Company. E hoje eu tô com o Max Satira aqui, um dos sócios que veio se tornar o sócio mais rápido na V4, em um ano ele conseguiu se tornar sócio, e o primeiro sócio importado, veio de Minas pra cá, pra vocês conhecerem um pouco a história de como ele se tornou sócio da V4, está aqui jogando no xadrez, vai trocar essa ideia aqui com vocês. Max, fala pra nós, cara, como é que tu conheceu a V4, como é que tu veio parar aqui? Eu pesquisei ali no começo no Google e depois do Google eu acabei... Pesquisou vendo... pelo quê? Eu pesquisei no Google sobre marketing digital na prática, ou algo parecido com isso. Conheci a V4 através de um artigo e nessa minha primeira pesquisa ali no YouTube, eu conheci também o Verdade Nua e Crua. Após isso eu mandei um direct pro Denner e falei, acredito que eu sei vender o suficiente, acredito que eu vou conseguir entregar bons resultados e, foi mais ou menos isso que me trouxe até aqui. Tava onde na época? Eu fazia umas assessorias, assim como a da V4, um pouco diferente, mas do meu jeito ali. Tinha alguns clientes, mas não tão bem atendidos assim, e acabou que... Mas aonde fisicamente, no caso? Tu estava em Minas ainda, né? Sim, ainda estava em Minas, cidade chamada Itaiandu, 15 mil habitantes. Isso é uma rainha, não era um bispo? Não, isso aqui é uma rainha. Caralho, igualzinho o bispo. O bicho tá roubando enquanto grava, velho. Estava em Minas, quando eu mandei o direct. Como é que tu fez essa troca de mentalidade de parar de fazer o empreendimento e optar por vir trabalhar na V4? Como que isso aconteceu? Foi uma questão bem lógica. Eu li um livro chamado Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, que um autor escreveu. Eu falei, quero atuar no Garantia, onde é o Garantia do Brasil, e o Garantia, na perspectiva do livro, era uma empresa que tinha stock option, que eu poderia trabalhar duro e conseguir fazer parte de um time ou algo maior. Foi mais ou menos essa analogia que eu usei. Pesquisei no Google, já conhecia a V4, falei, é pra lá, vou mandar o direct aqui, vou mandar os currículos. Ignoraram meus currículos algumas vezes, mas aí após o direct eu consegui ali a oportunidade, pelo menos pra entrevista, que foi onde eu fui selecionado. Com o que tu falou e como é que foi esse primeiro momento? Primeiro eu falei com a Carla, que é a colega que na época cuidava da frente de seleção. Depois eu falei com o colega Daniel Grudzinski, que foi... ele foi bem enfático que eu poderia ter vindo de Minas para cá para não passar no processo, que seria um momento probatório e que eu dependeria de performance em venda para continuar na empresa. Não tem muita dor de cabeça, pior do que estava lá no passado, não poderia ter ficado. Ele te perguntou uma coisa, né, como tu estaria vindo de outro estado, era a primeira vez que tu viria estar no Rio Grande do Sul, né? Perguntou assim, se tudo é errado, né, porque tu estaria largando lá o teu estado, saindo do teu estado pela primeira vez, na época tu recente tinha tido um filho, né? Sim. E como é que foi essa circunstância? E ele te perguntou, né, imagina se tudo errado for cortado amanhã e tu ter feito toda essa mancha, deixar teu filho lá pelo menos por um período. O que tava passando na tua cabeça, qual era teu plano? Eu respondi pra ele que se eu caísse, se eu não virasse, né, na linguagem que a gente usa aqui, seria a responsabilidade toda minha. Entretanto, eu não cogitei essa possibilidade em nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei que eu poderia cair ou que eu poderia não performar. Embora algumas vezes eu tenha performado bem, dentro desse período de um ano eu passei um mês, que foi o mês de junho, que foi o mês da minha história dentro da V4, que eu performei pior. E eu já tinha ali passado os 3 meses de probatório, mas mesmo assim, em nenhum momento pensei que existia a possibilidade de desistir. Por que tu achou que não existia a chance de tu desistir? Tem uma frase que é, se eu não desistir e se eles me mandarem embora e eu não for embora, eu acho que tem como dar certo. É mais ou menos isso a ideia que eu tive. Então mesmo que eles queiram me mandar embora, eu vou fazer tudo para que eu fique. E não existiu essa possibilidade, é verdade. E a questão de abandonar não, mas qual era o teu plano em relação à tua família? Porque tu tava com o filho pequeno na época, como que isso entrou no teu planejamento e esse sacrifício de certa forma de curto prazo? Não teve um planejamento tão claro assim, tá? Eu falei, tô indo lá. Ela falou, o que eu posso fazer? Nada, só senta e espera que eu vou fazer acontecer. Foi mais ou menos o que aconteceu na prática. Não teve um planejamento claro, eu só fui lá e falei o que eu ia fazer e vim. Ela só disse que me apoiava e ficamos por essa. Eu vim aqui, na verdade quando eu cheguei não tinha muito dinheiro, também não tinha dinheiro para mandar para lá, porque eu deixei o dinheiro lá. Nos 3 primeiros meses o pessoal me apoiou com comida, me deu bicicleta, roupa, me deu um apoio ali para passar uns dias até
até que as coisas começassem a caminhar de fato. Legal. E hoje qual é a situação tu trouxe ela, como é que tá isso? E o que tu achou do Rio Grande do Sul? Naquela época tu não tinha nem andado de elevador, nem de escada rolante. Bom, na prática toda a perspectiva mudou, a perspectiva financeira mudou, eu consegui fazer um caixa relevante para trazer ela com segurança para cá, para trazer minha filha com segurança para cá. Só para nível de curiosidade, o apartamento que eu moro hoje tem 60, 70 metros quadrados e eu morava em 2 cômodos sem reboco lá em Minas. Então tem uma diferença de qualidade de vida que é nítida quando eu converso com o pessoal lá de casa ou algo do tipo. E como é que foi essa questão da jornada para ser sócio, assim? Como é que eram as regras? Eram claras? E o que tu diria para alguém que talvez tenha essa chance aí, tá pensando, não entende direito, porque isso ainda é novidade, essa oportunidade no Brasil, né? O único indicador que a gente tinha eram as OKRs. Então eu falei, o que tá sob o meu controle são as OKRs, eu vou bater isso daqui. Fiz de tudo para bater as OKRs, trabalhei domingo, trabalhei o que tinha que ser trabalhado para conseguir bater as OKRs. Eu fui 3 vezes o melhor do ano. E uma vez o Marlon, que é um cara que também se tornou sócio da V4, foi melhor do que eu no último quarter. Ele já tinha sido bom diversas vezes e a perspectiva de crescimento era clara. Não estava tão claro que eu ia ser sócio depois de um ano, porque tinha, por exemplo, alguns colegas que haviam batido as OKRs esporadicamente durante um ano e não necessariamente tinham se tornado sócios. E eu estava jogando, quando eu fui anunciado, eu estava jogando um joguinho, quando o Thales Gomes anunciou na Assembleia que eu me tornaria sócio da empresa. Eu tomei um susto, na verdade fiquei emocionado, peguei o microfone para falar na Assembleia e não sabia exatamente o que falar, mas foi uma grata surpresa essa oportunidade. Pra galera que não tá entendendo, assim, a questão das OKRs é o nosso critério para dar à sociedade, então se a pessoa é 3 quarters o melhor, ele fica apto a ser sócio uma vez que ele tá 1 ano no negócio. Então, exatamente na nossa Assembleia, que é o momento onde a gente faz essa avaliação, eu fazia 1 ano exatamente que ele estava aqui, ele tinha sido 3 vezes melhor, ou seja, 70% do ano, primeiro ano que ele ficou aqui, ele foi o melhor entre a galera que estava disputando, né? Que a gente usa esse critério das OKRs, o próprio Andy Gruen foi o criador das OKRs, e ele conseguiu levar simplesmente por meritocracia. A gente costuma falar que esforço vence talento, então talvez ele não tivesse todos os preparos, todos os pré-requisitos e predisposições para conseguir ser melhor, mas ele não falhou por não tentar, né? Abriu mão, correu vários riscos de ter vindo para cá, meio que literalmente com uma mão na frente e outra atrás, passou por poucas e boas nesse 1 ano, mas foi um ramp-up bem rápido, né? Eu fico feliz em poder olhar para trás nesse 1 ano e ver que de alguma forma eu consegui mudar toda aquela situação. E, tenho certeza que isso é só o começo, é só o início da jornada ainda, faz um ano e 4 meses que eu estou na empresa, então espero que nos próximos 10 anos, como eu falei lá atrás, não é começar bem, 1 ano é uma gestação quase, não é começar bem, é permanecer bem durante um longo período de tempo. E pra gente poder encerrar, cara, o que tu diria pra finalizar, assim, quais são os highlights Tu percebeu pessoas que nesse meio tempo, nesse 1 ano e pouco tá aqui, pessoas que saíram, pessoas que estavam no Instituto não se tornaram sócias, pessoas que estavam no Instituto e saíram, e qual é a diferença do vencedor nessa questão versus o perdedor? Tem uma frase do Bernardinho e que ele fala que que tem algumas coisas que não existe talento, que é chegar cedo, sair tarde, trabalhar duro e bater cada vez mais forte. Basicamente a minha metodologia foi 0 conhecimento técnico, 0 oportunidade de desenvolvimento pessoal como outros colegas tiveram, mas também 0 talento na minha perspectiva, mas ser o primeiro a chegar e o último a sair foi o que bater forte, como o Bernardinho fala, foi a minha solução para chegar até a sociedade. E o grande lance, pessoal, de uma empresa, no meu ponto de vista, é que nem um jogo. Tu tem os critérios para poder ganhar, basta tu jogar o jogo da melhor maneira possível. Porém, tem uma pequena diferença que faz toda a diferença num jogo como esse que a gente está jogando e eu vou ganhar logo mais, versus o jogo da vida, o jogo da empresa, é que não precisa ter um derrotado e um vencedor, né? Vários podem ganhar o jogo, não é à toa que a gente tornou 12 sócios até então, esperamos que outros também se tornem ao longo da história da V4, então não termina com derrotados no negócio, termina sempre com pessoas que desistem, né? Não termina com derrotados, é sempre os que desistem e os que venceram, porque quem persistiu sempre venceu,
como aconteceu com o Max, com os outros sócios, que eventualmente a gente pode trazer aqui no canal, basta você pedir. Então, essa é a nossa mensagem final. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, implementa esse modelo de partnership no seu negócio que vale muito a pena. Eu tenho muito orgulho dos sócios que hoje estão com a gente aqui, fazem toda a diferença, o negócio não seria nada se não fosse esse time. Eu espero que os próximos somem tanto quanto o Max e os demais têm somado. Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Sou o Max Satiro, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.